Boa noite, bem-vindos ao jornal. O Presidente da República acredita no potencial do país na produção do frango, podendo substituir importações e até exportar. Atualmente a produção avícola situa-se em 75 mil toneladas, quantidade considerada ainda insuficiente para suprir as necessidades de consumo interno. O Presidente da República fez esta observação no distrito de Rapal e província de Nampula, na abertura do Seminário Nacional de Avicultura, intervindo no encontro que juntou atores-chave na cadeia de valor de produção de frango. Filipe Nunes mostrou-se convicto de que o país pode ser autossuficiente, podendo se substituir as importações de frango pela produção local e até exportar-se aquele produto alimentar. Justifica a realização deste evento a nossa crença de que podemos ser autossuficientes e podemos substituir as importações de frango pela sua produção interna e até exportar. A nossa expectativa é de que a massificação da produção de frango vai galvanizar o desenvolvimento econômico integrado. Até 2019, na dieta alimentar das famílias moçambicanas, consumir carne de frango ou ovos não deve ser um luxo apenas reservado para os dias de festa ou quando se recebe visitas. O frango e o ovo devem fazer parte da rotina da dieta alimentar das nossas famílias. O Presidente da República fez saber que a produção de frango atualmente situa-se em 75 mil toneladas. Para Filipe Nunes, esta quantidade é ainda insuficiente para cobrir as necessidades do consumo interno. Atualmente a produção situa-se em 75 mil toneladas. Ainda é insuficiente para cobrir as necessidades do consumo interno. O sonho é que no futuro Moçambique conste na prestigiada lista dos países maiores produtores de frango do mundo. A situação crítica que o país vive atualmente ao nível econômico tem de constituir um fator impulsionador para a concretização deste sonho. Para isso, temos de juntar sinergias para termos um setor agrário cada vez mais próspero, competitivo e sustentável, que proporciona segurança alimentar e nutricional a todos os moçambicanos e que gera mais renda a favor de todos os intervenientes da cadeia. A reunião que refletiu sobre os caminhos a percorrer para o incremento da produção de frango e ovo realizou-se sob o lema pela autossuficiência em produtos avícolas para a geração de rendimento. Ainda no Seminário Nacional de Avicultores em Nampula, produtores de frango e ovo pedem linhas de financiamento multilaterais, adoção de medidas de proteção de empresas nacionais, formação, unidades de fomento, seguro agrícola, entre outros, para que possa incrementar a produção. Os principais atores da cadeia de produção de frango e ovo partilharam as suas experiências, algumas de sucesso e outras de fracasso. Apesar das dificuldades do ano atípico 2016, ainda vamos aumentar a produção este ano. Produzimos 108.201 toneladas. Em 2013, 116.813,55 toneladas. Em 2014, decrescemos. Quando comecei a criar, a primeira coisa que eu fiz foi o aviário, que é este aviário. Depois, construí a minha própria casa. Os produtores assumiram o desafio lançado pelo Presidente da República, Filipe Nunes, de aumento da produção, porém, não deixaram de apresentar propostas para se ultrapassarem os constrangimentos que encaram no exercício da sua atividade. Nós pensamos que para podermos atingir este desafio ou responder a este desafio de produzir e exportarmos, temos que tornar-nos experts em produção de grãos, em particular, falamos de milho e soja, que são as principais matérias-primas para a produção de rações, e para dizer também que a ração atualmente representa o maior custo. Isenção fiscais na importação de insumos avícolas, dado o déficit da produção interna. Propõe-se
que se inicie o desenho e aprovação de uma regulamentação específica para a integração vertical por forma a evitar-se a arbitrariedade da relação comercial entre integradores. Propomos que nesse percurso de desenvolvimento empresarial na avicultura houvesse um centro de formação, a partir do próprio produtor até o trabalhador. Refira-se que o país depara-se com um déficit de cerca de 9.700 toneladas de frango, em consequência de vários constrangimentos que se registram neste setor. Entretanto, as projeções para 2019 indicam que as necessidades de consumo ao nível nacional estarão na ordem de 96 mil toneladas. A Assembleia da República aprovou hoje na Generalidade o Orçamento do Estado para 2017. O Renamo e o MDM votaram contra e ainda hoje o Parlamento aprovou por unanimidade a revisão da pauta aduaneira. A ordem do dia iniciou com o debate do Plano Econômico e Social e o respectivo Orçamento do Estado entre os deputados e o Governo. Depois, os parlamentares foram chamados a votar no orçamento e 137 deputados da bancada parlamentar da Frelimo, presentes na sessão, votaram a favor, contra 98 da Renamo e MDM, que decidiram unir-se para chumbar o documento. Em vosso nome e em nome do povo que representais, declaro aprovado na Generalidade a proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2017. O primeiro-ministro está convencido de que, com o orçamento ora aprovado, 2017 é um ano de esperança. Entraremos em 2017 mais confiantes em relação ao desempenho da nossa economia, tendo em conta que, desde outubro último, temos estado a observar uma tendência de estabilidade da taxa de câmbio, resultante da combinação de medidas macroeconômicas. As boas perspectivas para 2017 são ainda alimentadas pelas negociações em curso com a FMI, visando o estabelecimento do novo programa de apoio financeiro ao nosso país. A agricultura vai ser também a grande aposta do governo durante o próximo ano, tendo em vista a garantia de segurança alimentar e as exportações. Aumento do peso do setor agrário e desenvolvimento rural no orçamento do Estado de 7,9% em 2017 para 8,7% em 2017. Revisão da pauta aduaneira e do Código do IVA para incentivar o desenvolvimento da agricultura. Estabelecimento de mecanismos de monitoria da campanha agrícola, tanto ao nível central como local. Revitalização do sistema de comercialização agrícola, envolvendo parcerias com o setor privado. Ainda esta quinta-feira, o Parlamento aprovou por unanimidade a revisão da pauta aduaneira. A bancada parlamentar da Frelimo diz que votou a favor das propostas do Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado, por se tratar de instrumentos que viabilizam a recuperação da economia nacional e o desenvolvimento do país. Já a oposição contesta o fato destes instrumentos não priorizarem as áreas produtivas. A minha bancada, a bancada parlamentar da Frelimo, Partido do Povo, comprometido com o desenvolvimento do país e o bem-estar da população, votou a favor da aprovação na generalidade das propostas do PES e do Orçamento para 2017, porque considera que, as propostas do PES e do Orçamento para 2017 respondem à conjuntura nacional, marcado pelos desafios de consolidação da paz, criação do ambiente favorável para o aumento do fluxo de investimento direto estrangeiro, melhoria da balança de transações correntes e pela recuperação de confiança na relação com os parceiros internacionais. A bancada parlamentar da Renamo votou contra a proposta de lei do orçamento para 2017 pelas seguintes razões. A primeira, reprovamos o orçamento do Estado para 2017 porque a proposta não é clara nem transparente, uma vez que mistura a dívida oculta e ilegal com outra
as despesas para enganar o povo e a opinião pública com o objetivo de legitimar essa mesma dívida contraída para fins privados. Chumbamos o Orçamento do Estado para 2017 porque, com o valor da dívida oculta e ilegal e incluída nesta proposta, seria suficiente para resolver os problemas que graçam o nosso país. Votamos contra estes dois instrumentos pelas seguintes razões. Este Plano Econômico e Social, respectivo Orçamento para 2017, são a confirmação clara e inequívoca da incapacidade deste Governo de cumprir com o seu programa quinquenal, cujos pressupostos, matrizes, objetivos estão totalmente desvirtuados. A vida para as camadas mais vulneráveis continuará mais difícil e teremos no próximo ano uma administração pública desmotivada e sem condições para servir melhor o povo. As bancadas parlamentares da RENAMO e o MDM dizem que o Plano Económico e Social do Estado e o Orçamento do Estado estão desfasados da realidade e que visam a resolução dos problemas do povo, já a Frelimo entende que o instrumento reflete os desafios do país que visa a recuperação da economia nacional. Ainda neste debate, o Ministro da Economia e Finanças explicou que os números contidos nos documentos foram mal interpretados. É urgente e imperioso que nós, representantes do povo e todos os homens e mulheres de boa vontade, sejamos capazes de parar com esta marcha para o desastre e de dizer basta e abaixo orçamentos feitos para enriquecer alguns sortudos à custa do empobrecimento geral. Na agricultura, há questões que por vezes nos deixam boquiabertos, tentando entender como é que um Ministério como o da Economia e Finanças, pejado de quadros competentes, cometem erros de palmatória. No parágrafo 51 do PES, o Governo acrescenta, e eu cito, são fundamentos para os níveis de produção acima apresentados, etc, etc, etc. Mas que níveis de produção? Os errados? A questão que me preocupa é a seguinte: como é que, partindo de números errados, chegam à conclusão de que vão produzir? Obviamente que as conclusões também estão erradas, porém, para o Governo está tudo certo. O que fazer? São truques. Truques que nem o mágico Timba seria capaz de realizar. Eu percebi com muito entusiasmo a explicação que foi apresentada sobre o quadro da página 19. Este quadro da página 19 está a falar de culturas, e culturas na agricultura é por campanhas. Portanto, onde está 14, quer dizer 2013, 2014. Onde está 15, 2014, 2015. Onde está 2016, quer dizer 2015, 16 e 15, 16 e 16, 17. Aliás, se lerem, por exemplo, no capítulo, no ponto 51, logo a seguir, há de compreender que a explicação é exatamente isso. Portanto, tem razão se leu da maneira sem fazer esta leitura tipo campanha. Portanto, a explicação também é isto. É só para dizer que fizemos bem, mas o capítulo, parágrafo 51, vai explicar isso, que realmente esses números têm que ser lidos como campanha. Neste momento, nós estamos na campanha 2016-2017. Então, é preciso acrescentar só 17 na última coluna que está aí. O Governo apresenta as previsões que apontam para uma recuperação gradual da nossa economia, assente na melhoria da atividade dos setores da agricultura, pesca e construção, conjugada com medidas visando salvaguardar a estabilidade macroeconômica e estimular a produtividade e a competitividade. Encorajamos que o Plano Econômico e Social para o ano 2017 contemple, como o faz, medidas de recuperação gradual da nossa economia, por forma a responder à demanda do desenvolvimento e da política econômica. Senhores deputados, gostaria de focar a minha intervenção tratando dos principais objetivos do Plano Econômico e Social e do Orçamento para o ano 2017, com destaque para o crescimento econômico e o setor da justiça e legalidade.
Amanhã, a Assembleia da República vai apreciar o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito às chamadas dívidas ocultas, uma sessão que vai decorrer a portas fechadas. A bancada da Frelimo espera um debate franco e aberto para que se possa corrigir erros. O MDM diz que não se pode esperar muito do relatório porque não foram respeitados os termos de referência. Já a Renamo diz que vai estar no debate e reitera porque preferiu não fazer parte da comissão. A partida seria um prolongamento da Assembleia da República e nas questões relevantes nada podia ser decidido porque iria-se por voto. É verdade que o relatório, como pode ver, iliba de forma grosseira o governo ao afirmar que o governo era legítimo para fazer aquilo. Mas, como dissemos, já prevíamos que não entraria nada de novo e a Renamo vai continuar indiferente porque a Renamo não concorda com a comissão e muito menos vai concordar com os resultados que a comissão for a apurar. O nosso colega deputado Venâncio não assinou, não adotou o relatório, porque nos foi impedido de colocar, portanto, o nosso posicionamento. Porquê? Porque nós, desde a primeira hora, rolamos algumas questões, até porque o próprio relatório não responde os termos de referência que constam da resolução que criou a Comissão Parlamentar de Inquérito. É um relatório vazio, é um relatório que simplesmente cumpriu, mas não trouxe nada de novo. Como deputados, nós estaremos aqui para dizer aos moçambicanos que não temos receio absolutamente nenhum, porque efetivamente somos pela transparência dos atos públicos de governação, somos pela correção dos erros quando eles ocorrem, somos pelo resgate da confiança que todos os moçambicanos, em particular, devem ter, e os credores internacionais, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, as diversas instituições financeiras mundiais, devem ter para com este país. O Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, diz que o caso de corrupção da LAM já está a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República por intermédio do Gabinete Central de Combate à Corrupção. O caso de corrupção nas linhas aéreas de Moçambique e Embraer foi despoletado pelo Ministério Público Federal do Brasil e pela Justiça Americana. No mesmo documento estão implicados o antigo presidente do Conselho de Administração da LAM, José Viegas, e Mateus Zimba, que na altura não trabalhava na LAM, mas era diretor da Sasol e que se colocou como consultor para facilitar a alegada compra sobrefaturada de aeronaves da Embraer. Segundo o Ministro dos Transportes e Telecomunicações, o caso já está a ser investigado pelas instituições de direito, neste caso a Procuradoria-Geral da República, através do Gabinete de Combate à Corrupção. Neste momento, eu acho que é mais correto dizer, porque de facto todo o assunto está a seguir os seus trâmites normais. Houve o anúncio que foi feito pelas redes sociais, mas de qualquer das maneiras, a nível do Governo de Moçambique, esse caso, do seu ponto de vista da Embraer aqui em Moçambique, está a cargo do Gabinete de Anticorrupção. Portanto, esperemos que eles analisem e depois saberemos qual será a decisão final. De referir que a bancada parlamentar da Frelimo exigiu a presença do governo na Assembleia da República para explicar este caso, para além de ter exigido uma investigação interna para apurar as informações sobre o escândalo de corrupção. A pesquisadora Ireia Lundin diz que as instituições de justiça devem tomar medidas concretas para apurar e punir as pessoas que teriam se envolvido em corrupção na empresa Linhas Aéreas de Moçambique. É preciso um pouquinho mais de seriedade, mas também um pouquinho mais de celeridade, né? Para que as coisas avancem e nós possamos amanhã todos louvar a atitude dos nossos governantes, da Procuradoria, do nosso sistema de justiça que está a fazer algo. Porque nesse momento o que nós sentimos é que é uma grande injustiça, né? Todo aquele que roubou, que seja classificado como ladrão, independentemente se você era um simples indivíduo da rua, um simples cidadão como nós outros todos somos, ou se era um autogovernante. Eu penso que é preciso que as leis sejam feitas para todos.
A comissão que vai liquidar o nosso banco já tem presidente. Chama-se João Machado, atual diretor da empresa de auditoria e consultoria financeira Deloitte. O responsável tem 1 ano para fechar o processo de liquidação do banco e garantir a devolução do dinheiro aos depositantes. Depois de mandar fechar o nosso banco no dia 11 de novembro, esta quarta-feira o Banco de Moçambique contratou João Machado para o cargo de presidente da comissão responsável pela liquidação do banco. João Machado tem a missão de apurar o real valor dos bens do nosso banco, bem como as suas obrigações e dívidas. Num prazo de 1 ano, a comissão terá de vender os bens do banco e o dinheiro será usado para pagar os credores do banco, com destaque para os depositantes. Qual é a principal competência da comissão de liquidação? É apurar o passivo e o ativo. Uma vez apurado este passivo e ativo da instituição, nosso banco, é vendê-lo e, com o produto da venda, proceder ao pagamento dos credores, onde estão incluídos naturalmente os depositantes e demais. Para além do presidente, a comissão terá mais 2 membros, um a ser escolhido pelos clientes do banco e o outro pelos acionistas. Estes vão representar os interesses das partes no processo. Nesta fase, o Banco Central só vai intervir se houver casos de litígio que afetem os credores. Uma vez os credores não estando de acordo com as decisões que venham a ser tomadas pela Comissão de Liquidação, estes mesmos credores poderão recorrer ao Banco de Moçambique e aqui o banco atuará como instância de recurso. Desde novembro, o Fundo de Garantias de Depósitos reembolsou 7 milhões de meticais aos clientes com depósitos inferiores a 20 mil meticais, o equivalente a 46% do dinheiro que deve devolver a este grupo. Isto significa que 17% dos mais de 5 mil depositantes, em termos globais, já foram ressarcidos. O Banco de Moçambique esclareceu hoje que convidou o Banco Mundial para fazer parte da comissão responsável pelo processo de recapitalização e venda de Moza Banco, com o objetivo de garantir transparência no processo. Pois, como deverão compreender e foi amplamente anunciado, uma das principais missões do Conselho de Administração Provisório no Moza Banco é preparar o banco, primeiro estabilizá-lo, depois preparar o banco para a sua recapitalização versus venda. A fase que se segue é justamente esta missão, criando condições para que este processo tenha a maior transparência e isenção. Então constituir uma comissão, temos que é presidida pelo presidente do Conselho de Administração Provisório, terá um elemento da administração do Banco de Moçambique e encontramos nesta instituição também alguém que possa representar e, enfim, que possa trazer alguma maior transparência que é desejável neste processo. Foi essa a principal razão. E veja a seguir, homens armados atacaram um comboio da Jindal na linha férrea de Sena. O comboio transportava carvão para o Porto da Beira. É um assunto para conferir o detalhe no próximo bloco. Até já. Qual é a profissão? E é considerado o pai do Sistema Nacional da Saúde. Falo-vos do Dr. Elder Martins, que é nosso convidado. Qual é o problema de fundo que faz com que a desnutrição continue sendo um problema gravíssimo, como disse há pouco, no país? Não se afetam os recursos necessários para que aquilo funcione, então não funciona nada. Sou fundador da Frelimo, já era membro da Danamo antes da Frelimo. Samora Machel, ele sublinhou o caráter de integridade moral, ética, governativa que Samora Machel tinha e que incutia a todos os membros do seu governo e, através deles, a todos os níveis da administração pública. Um médico que faz operações e começa a ter as mãos trêmulas, uma questão de bom senso, com legislação ou sem legislação, continua a operar? Ouça, é preciso que alguém queixe dele.
Eles foram eleitos e falam pelo povo. Trata-se de um instrumento importante. Reprovamos o orçamento retificativo. São efeitos e não causas. O que eles discutem e as decisões que tomam. A RENAMO acha por bem que o governo vá à Assembleia da República. É importante que tiremos lições desta tragédia. Nós, a Frelimo, estamos preocupados com este assunto. Temos nosso dinheiro lá. Os motivos e os objetivos. Acompanhe. O parecer não chegou aos deputados. Eu acho que o MDM deveria ser razoável. Ou a justiça seja posta. Todas as semanas, aqui, no Bancadas Parlamentares. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações. Mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública a corrupção é crime. Mas a minha questão agora é: estão errados porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque a mesma operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo da adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. A timbila é um instrumento musical de percussão do tipo xilofone tradicional dos chopes em Moçambique. As timbilas de várias dimensões são fabricadas com placas de madeira de uma espécie selecionada e tratada por mestres musicais, tendo como caixas de ressonância as cascas de frutos silvestres. Já desde aquilo que os documentos nos dizem, a partir do tempo colonial, já se falava que as orquestras existiam, na província de Inhambane, e são instrumentos fabricados pelos chopes, povo chop, que são tocados pelo mesmo povo, e que esse povo tinha a sua estrutura, como havia os régulos, havia os caçadores, então os timbileiros também tinham o seu estatuto dentro dessa estrutura. As suas orquestras compõem-se de 5 para 30 xilofones de madeira, chamados timbila, que variam de tamanhos e variedades de arremesso. É feito de madeira, massala, e serra e palha. É um instrumento que não leva nenhum metal. É feito de produto mais natural, Tem cabedal, também tem membranas. Entre os diversos músicos que pesquisam e valorizam o som deste instrumento, destaque vai para os Timbila Muzimba. O grupo musical, composto por jovens músicos e bailarinos moçambicanos, combinam instrumentos musicais, ritmos e melodias tradicionais com estilos contemporâneos. Eles já viajaram por vários países da Europa, divulgando as qualidades que este instrumento musical tem. Convida as pessoas mesmo a conhecerem a história da própria timbila, porque é um instrumento com um som diferente dos outros xilofones. Tem um certo impacto mesmo a nível... Já disse que na África Austral a timbila é o pilar da cultura.
É um instrumento exótico que não se assemelha-se assim a aparência, mas a sua própria estrutura, porque é música, é dança, é canto, é poesia, é uma orquestra. Valoriza Timbila, mais uma riqueza cultural de Moçambique. É uma das histórias de maior sucesso em termos de preservação e recuperação da vida selvagem em África. Como moçambicano e como líder de um banco moçambicano, tendo no nosso ADN também a preservação daquilo que é nosso, daquilo que são os nossos valores, achamos que é um orgulho enorme nós estarmos a apoiar o Parque da Gorongosa por todo este trabalho de recuperação que tem sido feito. Não só pelo trabalho que tem desenvolvido, mas também pelo apoio que tem dado às comunidades, pela educação, pela capacidade de proteção da saúde, tudo também todo o trabalho de preservação da natureza. Para o Banco apoiar a equipa de combate à caça furtiva, os seus 130 homens e o trabalho diário, heroico que fazem todos os dias, é muito importante na preservação não só da vida selvagem, mas também da mensagem que passamos para novas gerações e para as comunidades. E possam as novas gerações olhar para a vida selvagem de forma diferente e elas próprias possam proteger e usufruir da beleza que este parque tem. E isso muda tudo. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAMO à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a opção País. Continua vidas. Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia.
país sem ídolos é um país sem referências. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro. De volta às notícias no Jornal da Noite. Homens armados atacaram um comboio da Jindal África na linha de Sena, que transportava carvão mineral para o Porto da Beira. O maquinista foi ferido com gravidade e a locomotiva sofreu danos ligeiros. A circulação de comboios naquele troço está neste momento condicionada a ações de patrulhamento das Forças de Defesa e Segurança. A Polícia da República de Moçambique convocou a imprensa na manhã desta quarta-feira na cidade da Beira para anunciar que um grupo de homens armados dispararam vários tiros cerca das 6 horas de ontem contra uma locomotiva de um comboio da Jindal África que transportava carvão mineral de Moatize para o Porto da Beira. O maquinista do comboio atacado contraiu ferimentos graves. Ontem, dia 7 de dezembro, cerca das 5h50, no povoado de Love, no distrito de Xeringome, homens armados da Renamo protagonizaram um ataque contra uma locomotiva. Esta locomotiva digo que era pertencente à mineradora Jindal e fazia o trajeto Moatize em direção à cidade da Beira. E tendo estes bandidos armados, neste caso, direcionados os disparos para a cabine do maquinista. Maquinista este que contraiu ferimentos graves, tendo sido socorrido para o Hospital Rural de Inhaminga, onde se encontra sob cuidados médicos, e houve também o registro de danos materiais ligeiros na própria locomotiva. Na sequência do ataque, em referência à circulação de comboios de mercadoria e de passageiros na linha de Sena, está condicionado. Que as Forças de Defesa e Segurança estão no local a efetuar a prevenção e, acima de tudo, a perseguição desses bandidos que efetuaram esses ataques. A circulação continua, um pouco condicionada, porque estamos alocados em todos os pontos, que não só esse troço, mas também em vários troços, que há circulação do comboio, visando para que casos desta natureza não ocorram. Mediadores do diálogo político voltaram hoje a manifestar o seu engajamento para encontrar uma melhor solução para o fim da instabilidade política no país. Hoje teve lugar mais uma ronda de diálogo que terminou com uma breve declaração à imprensa. Foi uma curta declaração que serviu apenas para quebrar o silêncio perante a imprensa. No final de cerca de 2 horas de diálogo, a mediação manifestou apenas o seu compromisso com o processo para a pacificação. We are happy to report to you that we continue to be engaged in very useful and productive discussions. We haven't come to the end of the road yet. We shall be continuing tomorrow. E mais não disse. O pacote legislativo para a descentralização continua o assunto em cima da mesa. Com cerca de 2 meses de discussão, os consensos tardam em sair. E para acelerar o acordo muito esperado, foi criada na terça-feira uma nova equipe para discutir o processo. A delegação da Renamo e a delegação do Presidente da República entenderam que a melhor forma de acelerar o processo de aprovação ou de criação ou de elaboração de legislação sobre a descentralização é criar um grupo de trabalho flexível, pequeno e competente, capaz de elaborar em tempo mais curto possível a filosofia e os princípios que devem ser observados na elaboração da legislação para a descentralização administrativa. Quando falta pouco mais de uma semana para o fim das sessões parlamentares deste ano, a convicção de ver a legislação sobre a descentralização ser discutida neste ano é cada vez menor.
Celso Correia diz que, apesar dos desafios económicos e das calamidades naturais, o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural conseguiu cumprir as metas em 2016. O ministro falava na abertura de Conselho Coordenador do MITADER. Quadros do nível central e provincial e outros convidados estão reunidos em Belém para fazer o balanço do ano e traçar as perspectivas para 2017. Na abertura do encontro, o ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural lembrou que 2016 foi um ano marcado pela seca no sul e centro do país e pela falta de financiamento externo ao orçamento do Estado. Apesar das dificuldades, Celso Correia diz que o seu ministério conseguiu realizar a maior parte das atividades programadas. Através do programa Terra Segura, atingimos metas de registros de mais de 500 mil ocupações, com uma ação efetiva no terreno de registro de mais de 250 mil ocupações e parcelas, que nos permite hoje ter no nosso sistema de gestão de informação de terras cerca de 10% da ocupação do território nacional. Na área de conservação, o ministro falou dos ganhos da aprovação da lei que agrava as penas dos mandantes dos crimes ambientais. Fazemos referência à recuperação de uma espécie que basicamente já estava em extinção, refiro-me ao rinoceronte, que no início de 2015 praticamente conseguimos registrar cerca de 10 rinocerontes e em 2016, o último registro que fizemos, apresentamos cerca de 35 rinocerontes. As tendências de matança de elefantes, em cerca de 1.200 elefantes por ano, reduziram em 2015 para cerca de 300 e este ano, e se fechar assim como estamos, vamos registrar cerca de 175. No setor das florestas, o banimento da exportação de madeira em touros de todas as classes reforçou as medidas de conservação. Queríamos referir que este grande desafio da nossa reforma este ano deu avanços significativos também no domínio da fiscalização, onde foram apreendidos mais de 60 mil metros cúbicos de madeira legal que saía do país sem deixar benefício para a sociedade moçambicana. A elaboração de planos locais de adaptação às mudanças climáticas, as campanhas de limpeza de locais públicos e a melhoria de infraestruturas são algumas das ações envolvidas na área do ambiente e desenvolvimento rural. A polícia recuperou na zona de Inchope um caminhão que havia sido roubado com recurso à arma de fogo na vizinha África do Sul. O caminhão seguia carregado de mercadoria diversa rumo à província de Niassa. Trata-se deste veículo de marca Isuzu com a chapa de inscrição AFS 123MP que foi interceptado pelas autoridades policiais quando seguia para a cidade de Lixinga. A polícia diz que um trabalho conjunto entre a corporação e as autoridades alfandegárias chegou a concluir que a viatura foi roubada na vizinha África do Sul. Este trabalho que acabamos de nos referir, feito com as autoridades alfandegárias, indica que tanto o próprio veículo traz algumas características já viciadas, em particular a chapa de inscrição. E há informações que indicam que, portanto, esta viatura tenha sido roubada com recurso à arma de fogo na República da África do Sul. Estão a decorrer diligências, tanto com vista a poder dar seguimento a este caso. O veículo, ora apreendido, transportava diversa mercadoria, entre bebidas alcoólicas, rolos de tubos e maçã. A PRM suspeita que os recibos da mercadoria sejam falsos. As faturas, os recibos que nos trazem fortes indícios de viciação, de falsificação, o que, de certa forma, precisa de um trabalho mais aturado por parte das autoridades policiais para aferirmos definitivamente, portanto, a legalidade também da mercadoria. O motorista nega que o caminhão seja roubado. Sim, eu saí do Maputo, cheguei em Inchope, mandaram-me parar, viram os documentos do carro, não sei o quê. Daí levaram-me de Inchope já para aqui. Aqui estamos. Consta que este carro é um carro roubado na África do Sul. Como é que tem a dizer em relação a isso? O que tem a dizer em relação a isso? Quanto a isso eu não sei.
Depois da apreensão, a polícia diz que este condutor tentou subornar o agente de trânsito com 200 mil meticais, o que levou a fortes suspeitas sobre a origem do caminhão, bem como a mercadoria. Ireia Lundim diz que Moçambique ainda está longe de ser um país respeitador dos direitos humanos. A pesquisadora afirma que os que deviam promover ou prover a justiça desconhecem as leis e por isso violam os direitos fundamentais das pessoas. A menos de 2 dias para a celebração do Dia Internacional dos Direitos Humanos, várias organizações da sociedade civil juntaram esta quinta-feira em Maputo para refletir sobre os direitos humanos do país. Ireia Lundim, que falava na qualidade de representante da Diaconia, uma organização mundial de ajuda humanitária, classifica Moçambique como péssimo no respeito aos direitos fundamentais das pessoas. O polícia, muitos juízes, muitos deputados, eles não conhecem os direitos dos cidadãos. Quando o cidadão vai demonstrar, por exemplo, na rua, e o polícia vem com cães e blindados, significa que ele não sabe que nós temos o direito a nossa opinião e expressá-la na via pública. A pesquisadora diz, por outro lado, que não se justifica que o país esteja em guerra e afirma ser injusto que tenha-se colocado as dívidas contraídas de forma ilegal como dívidas soberanas. Alguém fez dívidas ocultas. O parlamento foi lá e colocou como dívida soberana. E que eu estou totalmente em desacordo, não estou em concordância com isso. Como é que eu vou lá fora dar essa explicação de algo que eu estou... Algumas coisas não percebo, porque estamos em conflito militar. As dívidas ocultas, não percebo porque que de repente viraram dívidas soberanas. Então, para nós que somos acadêmicos, fica uma coisa um pouco difícil para nós irmos lá fora explicar, quando nós próprios não estamos a perceber. Participaram do encontro de reflexão sobre os direitos humanos, entidades do governo e seus parceiros, jornalistas e ativistas sociais. Em Moçambique, o Dia Internacional dos Direitos Humanos celebra-se sob o lema Juntos pela defesa dos direitos de todos os moçambicanos. A ajuda japonesa a Moçambique ronda os 30 milhões de dólares por ano. O apoio engloba projetos de cooperação para desenvolvimento do capital humano e doações de produtos alimentares. Uma informação que foi avançada durante a comemoração do Dia Internacional do Japão. A comemoração do Dia Internacional do Japão contou com a presença do embaixador nipônico em Moçambique, Akira Muzitane, e do ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita. Dados mostram que a ajuda japonesa a Moçambique ronda os 30 milhões de dólares por ano. O apoio engloba projetos de cooperação para o desenvolvimento de capital humano e doações de produtos alimentares. Vários projetos de assistência à infraestrutura estão em andamento, particularmente na área de energia, como são os casos das construções de uma subestação de Namiaro, na província de Nampula, e de uma central termoelétrica em Maputo. Por seu turno, Carlos Mesquita reconheceu o apoio que esta nação tem vindo a prestar na melhoria da vida do povo moçambicano. É ciente desta realidade que, no contexto do Acordo Amizade, os dois governos têm vindo a implementar várias iniciativas para melhorar o ambiente de negócios com o objetivo de aumentar a participação do setor privado e empresariado japonês no desenvolvimento econômico do país. Moçambique tem uma parceria firmada com o Japão desde 1977 nos domínios político, econômico e social. E a seguir vai conhecer um projeto que visa a União pela Paz e que junta mais de 20 artistas renomados no país. Mas antes vamos às previsões meteorológicas para as capitais provinciais do país. Temos a maioria com temperaturas acima dos 30 graus. Vamos à região sul, Maputo a contar com máxima de 40 graus, mínima de 24. Xaixai com máxima de 39, mínima de 25. Inhambane contará com 34, mínima de 22 graus Celsius. No centro, a cidade da Beira registra a máxima de 34 graus, no caso Beira 34 graus, mínima de 26, Chimoio com 35, mínima de 21, Tete com 37, mínima de 20
e Climane com 36, mínima de 24 graus Celsius. No norte, a cidade de Nampula registra máxima de 33, mínima de 22, Lixinga contará com 25, mínima de 17 e Pemba com máxima de 30, mínima de 22 graus Celsius.